Dentro dos limites do nosso sistema solar, a posição dos planetas tem um pequeno detalhe que eu tenho certeza que você já percebeu. Mas por que isso acontece? Por que os planetas rochosos ficam mais perto do Sol enquanto os gasosos ficam mais longe? Uma das maiores características desse nosso sistema planetário é a distribuição distinta entre os planetas gasosos e os rochosos. Nesse vídeo então eu vou te explicar por que os planetas gasosos, assim como Júpiter e Saturno, escolheram manter a distância do Sol, enquanto os planetas rochosos, incluindo a Terra, abraçaram a proximidade solar. Antes disso, se não se importa, deixa o like que me ajuda demais. É muito difícil ter um lugar no YouTube e principalmente competir com canais grandes. Cada inscrito pra mim já é uma vitória. Você que se inscreve não é só mais um inscrito, você é o inscrito. Muito obrigado pela sua atenção e bora pro vídeo. Para entender o porquê dessa disposição atual dos planetas, precisamos voltar no tempo, para o início do Sistema Solar. O Sistema Solar se formou a partir de uma nuvem gigante de gás e poeira chamada nebulosa solar. Um processo que começou há cerca de 4,6 bilhões de anos. A nebulosa começou a se contrair devido a algum evento externo, como uma supernova próxima ou ondas de choque de uma estrela vizinha. À medida que a nebulosa se contraía, começou a girar devido à conservação do momento angular. Essa hipótese foi proposta em 1755 por Immanuel Kant, que defendia que as nebulosas giravam lentamente em torno de sua origem. O material central acumulado formou o protosol, enquanto o restante da nebulosa formou um disco protoplanetário ao redor dele. Esse disco era composto principalmente de hidrogênio, hélio e vestígios de outros elementos. Dentro do disco, pequenos grãos de poeira começaram a se colidir e se aglomerar, formando planetesimais, que por sua vez são pequenos corpos rochosos ou gelados que servem como um bloco de construção na formação de planetas. À medida que o sistema solar se formava, pequenos aglomerados de material começaram a se formar, o que acabou dando origem a planetesimais. Esses planetesimais eram corpos relativamente pequenos, variando de alguns quilômetros a centenas de quilômetros de diâmetro. Ao longo do tempo, esses planetesimais colidiram e se fundiram, formando protoplanetas que eventualmente se tornaram os planetas que hoje conhecemos. O protosol, tornando-se cada vez mais quente e denso, iniciou a fusão nuclear, dando origem à nossa estrela. Conforme a nuvem de gás e poeira se contraiu, diferentes materiais começaram a se condensar em diferentes distâncias do Sol. A região mais externa, conhecida como a região de congelamento, era frio o suficiente para permitir a formação de gelo e outros materiais voláteis. Essa área se tornou a casa dos gigantes gasosos, onde Júpiter, Saturno, Urano e Netuno atualmente orbitam. O cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter, é uma zona onde a presença de planetas gasosos é notavelmente ausente. Os gigantes gasosos acabaram por se formar em uma distância maior, para além dessa região povoada por asteroides e corpos rochosos. A dinâmica única dessa disposição influenciou a evolução do sistema solar ao longo do tempo. Enquanto isso, onde a influência direta do calor do Sol era mais intensa, as condições inóspitas de altas temperaturas impediam a formação de gelo e materiais voláteis. Nesse ambiente aquecido, onde a rocha e o metal eram predominantes, emergiram os planetas rochosos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Cada um dotado de suas singularidades, desenvolveram-se sob a proximidade solar, forjando mundos distintos com paisagens e características únicas. A separação entre os planetas gasosos e rochosos teve implicações significativas na evolução do sistema solar. À medida que os gigantes gasosos se formavam nas regiões mais externas, sua gravidade influenciava a distribuição e órbita de outros corpos celestes. A interação com o cinturão de asteroides, por exemplo, é muito influenciada por Júpiter, que acaba moldando a paisagem dessa região. Inclusive, muito provavelmente o cinturão de asteroides seria mais um planeta, mas ele é o que é graças à influência gravitacional de Júpiter. E enfim, durante o esfriamento do disco nebular em torno do protosol, houve a condensação dos materiais da nébula em grãos sólidos. As regiões mais externas se esfriaram mais rapidamente do que as mais próximas da estrela em formação, já que cada temperatura corresponde à condensação de um tipo de material com determinada composição química. Teria então ocorrido uma separação dos elementos de acordo com a distância ao Sol. Vale lembrar que mesmo que planetas gasosos não podem existir muito perto de estrelas quentes, planetas rochosos podem muito bem existir longe. Por isso, Plutão, as luas dos planetas gasosos e outros corpos rochosos além de Netuno seguem suas vidas tranquilamente. Simplificando, o que mantém os planetas gasosos longe do Sol é simplesmente o fato de que eles evaporariam se chegassem mais perto. Assim, a separação entre planetas gasosos e rochosos do sistema solar é mais simples do que parece, sendo o resultado das condições térmicas durante a fase inicial de sua formação, influenciando a composição e a distribuição dos materiais em diferentes partes da nebulosa solar primordial. A essência dos planetas no sistema solar é uma coreografia complexa de gravidade, composição e condições de formação. A separação distinta entre os planetas gasosos e rochosos não é simplesmente uma curiosidade astronômica, mas uma peça fundamental na história e no destino do sistema solar. À medida que exploramos esses mistérios celestiais, somos lembrados cada vez mais da imensa complexidade e beleza do universo que chamamos de lar. Muito obrigado a você que me ouviu até aqui e até mais.